time muito tranquilo agora. O senhor não está na expectativa também do jogo da Argentina, não? O senhor não está agitado com esse jogo da Argentina hoje, não, doutor André Almeida? Ou o senhor está um tanto quanto preocupado com a seleção brasileira que precisa definir os seus substitutos? Um abraço, nosso muito bom dia. Seja bem-vindo, doutor André Almeida. Oi, Miro, boa tarde. Bom dia para vocês aí. Boa tarde aqui em Doha, no Catar. Não, eu não estou agitado. Quem estão agitados são os argentinos. É igual a Serena Lata, que eles sabem que se tropeçarem hoje de novo, inevitavelmente estarão fora da Copa. E não estou preocupado com a seleção brasileira, porque eu acho que a seleção brasileira tomou uma atitude que eu achei louvável. Tem um fato novo para lhe passar. A seleção brasileira está tentando se blindar devido ao fato acontecido com o Neymar. Alguma coisa mudou lá dentro. Nós tínhamos hoje o treino marcado para as 16h30, horário daqui, que corresponde a 10h30 da manhã aí no Brasil. Esse treino, inicialmente, até ontem à noite, horário daqui, seria aberto para a imprensa. Dados os acontecimentos com o Neymar, a confirmação de uma lesão grave, mas principalmente devido às repercussões que chegam aqui oriundas do Brasil, eu acho que isso fez com que a seleção brasileira se blindasse, fechasse o treino, porque infelizmente chegou muita coisa aqui de energia negativa vindo do Brasil, onde metade da população torcendo para Neymar sair da Copa do Mundo, torcendo para Neymar se contundir, e alguns manifestando, inclusive, que ficariam felizes se Neymar quebrasse a perna. Eu acho que esse não é um comportamento saudável da população brasileira, de parte da população brasileira, que estão misturando o funcionamento político partidário com um desejo infeliz de lesão em um jogador que está ali defendendo a nossa seleção. Eu lembro que o Neymar está trabalhando com afinco, e pela segunda vez em uma Copa, ele se contundiu gravemente defendendo a seleção brasileira. A primeira, vocês lembram, foi na Copa do Brasil, em 2014, quando ele foi agredido covardemente por trás por um colombiano e esteve fora da Copa com fratura na coluna. No jogo contra a Sérvia, ele foi também, mais uma vez, agredido, e muito. Foi o jogador que mais foi agredido em Copas do Mundo desde 1966, quando o Pelé foi caçado em campo. O Neymar foi mais caçado em campo no jogo contra a Sérvia do que foi Maradona na Copa do Mundo de 86. E ele sofreu uma lesão grave. E eu fico muito triste que tenha brasileiros comemorando a lesão de Neymar, mais uma vez misturando dados esportivos com dados políticos partidários. Se Neymar fez declaração favorável a A ou a B, não devemos misturar as coisas, pessoal. Ou em que democracia é essa? Onde só é bom quem joga em seu time? Quem joga no outro time deixa de ser bom? O rapaz está lá defendendo as cores da seleção brasileira, está nos representando. E foi agredido covardemente mais uma vez, correu o risco de quebrar. Ele teve lesão grave no ligamento, está afastado dos jogos da primeira fase. Não sei se volta a jogar mais nessa Copa, se o Brasil seguir adiante. Isso é para deixar alguém feliz no Brasil? Não é, para deixar triste, preocupado. Você vê o povo da Argentina aqui, todos fechados em torno de Messi, mesmo tendo perdido o primeiro jogo. Você vê os portugueses todos fechados em torno de Cristiano Ronaldo, mesmo tendo aquela confusão imensa lá no Manchester City. A do povo deles, do país, apoiam esse comportamento de alguns brasileiros, de muitos brasileiros, denegrindo o Neymar, torcendo para que ele se machuque, torcendo para que quebre a perna. Isso é lamentável. Eu penso que por conta disso a seleção brasileira fechou o treino.
Eu estava programado aqui com o meu crachá para ir ao treino da Seleção Brasileira, aberto à imprensa credenciada, e nós somos credenciados pela CBF e pela FIFA. Recebi um comunicado que não será permitida a entrada de ninguém. Vai ser permitida a entrevista coletiva ao final do treino, onde apenas um jogador será escalado para falar. A comissão de imprensa não disse ainda quem será o jogador, mas a presença no treino está fechada, amigo. Eu acho que isso vai servir para a Seleção Brasileira se blindar. Porque o Neymar, eu não discuto o comportamento de Neymar fora de campo. Não discuto. Né? Mas chamar Neymar disso, daquilo, nós temos vários outros exemplos de ex-jogadores aí que tinham um lado partidário, eram toxicômanos assumidos. O Sócrates era um alcoólatra, não gosto de falar de quem morreu, mas era um alcoólatra enquanto jogava bola. O Casagrande, usuário declarado de droga enquanto jogava bola. Reinaldo, que jogava no Atlético Mineiro, usuário declarado de drogas enquanto jogava bola. Todos eles tinham um lado político, nem por isso foram discriminados dessa forma e desejados mal, como o Neymar está sendo desejado. O Neymar é um exemplo para os jovens fora de campo? Eu não creio que seja. Daí a desejar que ele se machuque gravemente, venha desfalcar a Seleção Brasileira e, quiçá, quebre uma perna, por favor. Isso me deixou realmente indignado. Vai aqui com um desabafo, mas pelo menos é o que eu penso. O senhor toca num assunto aí, doutor André Almeida, de que no momento de que houve e aconteceram tantas contestações relacionadas à questão de jogadores que não atuam no Brasil, aonde as pessoas dizem, não, são estrangeiros que são convocados para defender a seleção brasileira. Aonde se contesta tanto quando não se tem jogadores que atuam no futebol brasileiro para que possa, inclusive, defender a seleção brasileira. Eu entendo que isso também não seja o critério para qualquer tipo de convocação. Acho que vai pelo momento e pela atualização do futebol e principalmente em termos de competitividade, principalmente jogadores que atuam na Europa. E aí, me parece que no momento em que a gente está cobrando aqui patriotismo, as pessoas estão destilando ódio, né? Veneno, para que as coisas elas possam não ocorrer de forma vitoriosa para a seleção brasileira. Ontem, só fazendo um comentário rápido, a gente acompanhou em alguns canais de televisão, até em nível internacional, e um dos pontos da CNN ontem falava exatamente sobre essa questão da canalização de energia negativa e dessa torcida contra o próprio Neymar, né? Ou seja, eu acho de que deixar a política de lado, né, e pensar nesse momento no que se refere à questão Copa do Mundo, efeito Neymar dentro de campo, porque todo mundo, todos os comentaristas e também aqueles que estão de fora do país e que são comentaristas em outras emissoras em nível internacional, o senhor está por aí, sabe, que a seleção com Neymar dentro de campo é uma, e a seleção com Neymar, sem o Neymar também é uma outra seleção. Me refiro à questão da forma de jogar e também do respeito que muitos outros adversários têm pelo craque. Pois é, amigo, indignação. Eu acho que assim, ó, a seleção hoje, eu falei isso ontem e volto a repetir hoje. A seleção hoje tem uma constelação de valores que é invejável. Eu conversei aqui com argentinos, conversei com espanhóis, que está com uma bela seleção, conversei com ingleses, conversei com uruguaios. Os uruguaios são fãs de futebol brasileiro. E eles acham que essa seleção que está aí é uma geração que há muito não se via da seleção brasileira. Acho também que depois que houve essa mudança no jogo de terça-feira, da quinta-feira, quando o técnico Tite tirou o Paquetá, colocou o Fred, e por causa de contusão, tirou o Neymar e colocou o Rodrigo, o time ficou muito mais dinâmico, o time ficou mais equilibrado. Se você for pegar um vídeo do jogo, enquanto o Neymar estava em campo no grupo com o Paquetá, o jogo da seleção brasileira estava todo direcionado para o lado esquerdo. Cerca de 70% a 80% dos ataques brasileiros ocorriam pelo lado esquerdo, o Neymar junto do Vinícius e o Paquetá apoiando. Depois que o Paquetá saiu e entrou o Fred,
O time ganhou muito mais dinâmica. E com a entrada do Adriano no lugar do Neymar, infelizmente, o time realmente ganhou dinamismo. Agora, lembre, foram dois momentos de jogo diferentes mesmo. Você entende futebol, você sabe o que eu estou falando. Você atuar contra uma Sérvia fechada atrás, com o Ferrolho, tentando aproveitar o contra-ataque por jogadas pelo alto, com seu travante bom cabeceador, é uma coisa. Time recuado, tentando sair no contra-ataque. Você enfrentar a Sérvia no segundo tempo, depois de tomar 1-0, quiçá 2-0, o time tendo que sair para diminuir a diferença, empatar ou diminuir a diferença, sobram mais espaços atrás. Então, com isso, o time do Brasil ficou mais leve, mais solto. Mas não foi apenas pela entrada do Fred e do Rodrigo. Foi porque a circunstância do jogo deu mais espaço para a seleção brasileira desenvolver o seu trabalho. Doutor André Almeida, um forte abraço. A gente volta a qualquer momento acionando o senhor aí direto do Catar. Obrigado, Miro. Saúde e paz para todos vocês. Vamos ter coisas boas no coração. Vamos emanar energias boas para a seleção brasileira. Vamos desejar que tanto o Neymar quanto o Danilo se recuperem bem. Vamos desejar o bem para aqueles que nos representam, independente da sua posição política partidária. Eu acho que é assim que deve ser. E esse é o meu pensamento e o meu sentimento. Muito obrigado, um abraço para todos vocês. Um abraço, portanto, para o doutor André Almeida, direto